ela objetiva viabilizar a celebração de um contrato administrativo pela administração pública. Mas existem outros negócios jurídicos que não têm a natureza de contrato administrativo, que também demandam a necessidade de realização de uma licitação prévia, né? Então, por exemplo, nós vamos ter concessões de serviço público, permissões de uso, parcerias público-privadas, e são esses outros negócios jurídicos, convênios, termos de cooperação, que nós vamos dar uma pincelada aqui, vamos entrar um pouco na parte teórica, né? Não ficar só vendo os dispositivos da 14.133, vamos entrar em outras legislações para poder complementar, tá, todo o conteúdo programático que foi previsto no edital, itens 8 e 9, se eu não me engano, para licitações e contratos públicos, tá? Então, eu vou começar a compartilhar. Antes de compartilhar, eu já gostaria de comunicar aos senhores, né, fazer um agradecimento, já em nome dos senhores que eu já fiz. Todo professor, ele tem um professor, né? Os senhores estão aqui loucos comigo aqui, e eu também tenho aqueles professores que são a nossa referência, né? O nosso estilo, a nossa trajetória. Então, os slides de hoje, o conteúdo da aula de hoje que nós vamos utilizar, eles foram preparados e cedidos pelo professor André Sadi. Ele é pós-doutor, ele é professor da UF, é professor da PUC-Rio, mais de 15 anos de carreira, vocês vão ver até a diferença no material. Eu solicitei a ele, ele autorizou que a gente utilizasse esse material. E já compartilho com os senhores que a base de tudo que a gente vai ver nos slides, né, é o referente ao que foi publicado no curso de Direito Administrativo Brasileiro, que foi publicado pelo professor André Sadi, que é um livro de livre acesso. Então, tem tudo a ver com o perfil da Defensoria Pública. Vocês podem entrar lá no final do slide, tem lá um link. Pode entrar no link do escritório do professor André Sadi, e lá os senhores terão acesso, é só botar o e-mail e vão poder baixar gratuitamente os 3 volumes do curso de Direito Administrativo Brasileiro. E esse trabalho que o professor André Sadi faz, além de ser uma referência como pessoa, como professor, né, para mim, ele é um trabalho muito completo para estudar. Ele não só traz a visão dele, como ele traz a visão dos 14 professores referência em direito administrativo. Então, os senhores vão ver, por exemplo, permissão de uso, segundo a professora Maria Silva de Pietro, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal Justifilha, Elis Lopes Meirelles. Então, é um livro guia que a gente pega por ali e dali para fazer pesquisa, para aprofundar, os senhores podem seguir aos outros autores e está disponível gratuitamente. Quem quiser, via física, está vendendo na Amazon, tá? Então, não poderia começar essa aula sem agradecer o professor André Sadi, que é meu orientador de doutorado, e por ter autorizado a gente a utilizar esse material. Vamos lá. Tá aqui, botei a fotinha do professor, fazer minha homenagem. Vou seguir na aula, tá? Bom, vamos dar uma pequena revisada aqui para compreender, porque nós viemos pesado em cima da 14.133, nos dispositivos, no rito, nas minúcias de detalhe de como que funciona para a licitação, os princípios, e às vezes parece que a licitação ela tem um mundo próprio só dela, mas ela está ali dentro do direito administrativo. As pessoas tiveram aula de direito administrativo com outros professores, até a professora Cláudia, né, professora da FESUDEPERJ há vários anos, eu fui aluna dela também, quando eu passei no curso regular na FESUDEPERJ, no Rio de Janeiro. Fica o meu abraço à professora, com certeza ela não vai lembrar, já tem muitos anos, mas vamos dar uma encaixadinha aqui na licitação, nos contratos dentro do direito administrativo, para a gente voltar e depois mergulhar nos negócios jurídicos, nos outros negócios jurídicos, além do contrato administrativo, tá? Então, assim, a base do direito administrativo, a gente começa com o ato administrativo, conceitos e elementos. Os senhores já estudaram isso várias vezes. Então, é através do ato administrativo que a administração pública ela vai fazer uma manifestação de vontade, um juízo, um conhecimento do Estado, né, mediante o ato de um representante, que é o servidor, o agente público que está ali imbuído naquele cargo. Então, nós vamos ter, dentro desse ato, a expressão de uma vontade concreta,
Esse ato ele pode ser unilateral, ele pode ser um ato bilateral, né? Duas partes, multilateral. Vejam que a gente já está começando a desenhar, dependendo da quantidade de pessoas que participam, a migração do ato administrativo para um contrato administrativo, para um convênio, uma parceria público-privada, né? Que vão entrando mais de uma parte nisso aí, tá? Então, há necessidade de ser um ato humano e voluntário. Esse ato administrativo ele vai viabilizar que a gente faça, que a administração pública ela exerça as suas atribuições públicas, que vão variar de acordo com a finalidade da secretaria, do ministério, né? Ela vai responder ali aos inputs que o particular faz, investindo através dessa movimentação toda, ela acontece mediante ato administrativo. Então, o ato administrativo ele gera efeito jurídico. Ele vai modificar direitos, criar direitos, reconhecer direitos. Né? Essa é a diferença do ato administrativo para o ato material. A administração pública ela pratica atos o tempo todo. Alguns atos não têm efeito jurídico, são atos materiais. Quando esses atos puderem afetar direitos de terceiros, né, ou dela própria, nós vamos chamar esse ato jurídico, que a gente conhece lá no direito civil, de ato administrativo. Então, o ato administrativo é o ato jurídico dentro do direito administrativo, tá? Não tem diferença do que vocês conhecem por ato jurídico, só que é dentro da área do direito administrativo, ganha um nomezinho especial. O ato administrativo, ele viabiliza o exercício de uma função administrativa, tá? É através dele que será uma qualidade do poder público, é através dele que o Estado ele consegue exercer faculdades, poderes, exercer suas prerrogativas, tá? E também existe, como nós vimos, né, os contratos privados, regidos pelo direito privado, existem os atos privados que são praticados pelo Estado, que são aqueles atos que vão seguir uma lei especial. Tá? Uma lei, ela vai prevalecer a lei especial sobre a lei geral, no caso aqui de ato administrativo. Eu passei para os senhores na aula passada que quando o contrato tiver uma lei específica, essa lei vai prevalecer sobre a 14.133. Por exemplo, a lei do inquilinato. Só lembrando, tá? Então, se eu estou num ato administrativo que tem uma lei especial do direito privado, ele vai prevalecer. Ele pode ter o fim imediato, adquirir, né? O que faz dele um ato jurídico? Adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos e obrigações, ou seja, produzir efeitos jurídicos no mundo jurídico. E nós temos uma quarta característica. Eu estou rodando daqui para cá na aranha. Vocês vão ficar doidos com essas aranhas. Agora é minha vez de repassar essas aranhas para os senhores. O objetivo aqui também é atender sempre o interesse público. Então, toda vez que encontrarem por aí um ato administrativo, um contrato, um procedimento administrativo, que formalmente ele parece todo correto, mas por detrás daquilo ali, ou ao final vai identificar, por exemplo, um desvio de finalidade que não está atendendo ao interesse público, né? Não é só escrever formalmente, que é para atender A ou B. Qual é o que está por trás daquilo ali? Está atendendo à finalidade da secretaria? Está de acordo com a competência da secretaria, do órgão? A gente já começa a utilizar os princípios para fazer o chamado controle de juridicidade da administração pública, tá? Tudo sempre tem que estar voltado para o interesse público. Fez a motivação do ato administrativo, essa motivação vincula, tá? E aí, isso pode mudar com o tempo? Pode, mas tem que ser formalizado e alterado. Então, às vezes, você faz uma contratação para atender uma determinada política pública, vou comprar veículos para atender uma política de atendimento às escolas públicas, né? E aí, na prática, quando vai lá fiscalizar, esses veículos estão sendo utilizados para outro fim, para fins privados, para motivos privados, então a gente tem aqui um desvio do interesse público, um desvio da finalidade pública, tá? E aí vai caracterizando uma série de outros ilícitos que vocês estão vendo nas outras aulas, como, por exemplo, uma improbidade administrativa. 5. Obrigações. A administração pública, por meio do ato administrativo, ela aplica obrigações para si e para os seus administrados, tá? Então, por exemplo, quando ela faz, nós tivemos na aula passada, uma norma onde ela pega aquela interpretação da 14.133 sobre agente de contratação,
que diz que tem que ser preferencialmente um servidor público ou empregado público do quadro permanente, e implica isso, em vez de um preferencialmente, né, para a comissão de diálogo competitivo, por exemplo, implica, olha, tem que ser servidor efetivo ou empregado pertencente ao quadro permanente, a administração pública está criando uma obrigação a mais para si. Tá? Então, ela não está indo contra a lei, ela está restringindo, ela está sendo mais rigorosa para si, não está afetando terceiro. E ela pode sim vir a afetar direitos de terceiros. E aí sempre vai nascer o direito a pleitear um contraditório e ampla defesa, tá? Bom, vamos lá, vamos avançar. Diferença de ato administrativo para fato administrativo. O fato administrativo, ele se refere ao que eu falei aqui, de atos materiais. A administração pública, ela pratica muitos atos. Aqueles que não geram efeitos jurídicos, eles ficam ali dentro da discricionariedade técnica, de um ato material que não tem uma implicação no mundo jurídico, e aí ele não vai ser regido pelo direito administrativo. Tá? Então, o fato jurídico em sentido estrito, ele tem acontecimentos naturais, né? Coisas que fazem parte da ordem, você faz uma contratação e aí essa contratação ela está prevista no direito. Mas, por exemplo, um professor que vai dar aula, se ele vai utilizar um slide, o PowerPoint, se ele vai usar o quadro GIS, né? Isso aqui já fica dentro ali da discricionariedade técnica desse professor. Não tem um efeito jurídico, ele é um ato material, tá ok? Então tem que fazer essas diferenciações. Bom, ato jurídico em sentido lato, ele envolve comportamento humano. E aí nós podemos ter efeitos derivados da lei e efeitos desejados pelas partes. Os efeitos derivados da lei, eles são atos vinculados, tá? São atos jurídicos em estrito senso. A gente é obrigada a seguir ali certinho, como acontece muito na licitação, né? Ela elenca o rito, os requisitos, preferencialmente nessa ordem, publicações em determinados locais, né? E qualquer falta nessa sequência, a gente começa a gerar irregularidade no procedimento, que vai exigir o saneamento, se for uma nulidade relativa, né, sendo possível sanear, sendo possível fazer uma convalidação para corrigir, ou se for uma nulidade absoluta, estaremos diante de um ato nulo, e aí isso vai abrir a necessidade de declarar a anulação, não foi isso que nós vimos? A anulação, e abrir contraditório e ampla defesa se tiver algum envolvido ali sempre, tá? Antes de declarar um ato administrativo nulo. Isso aí está dentro da doutrina do direito administrativo, está dentro das leis de processo administrativo e também dentro do Estado de São Paulo também tem. Depois eu vou pegar aqui o número da lei, ela também segue essa linha que eu já verifiquei. Toda vez que, para anular um ato, houver o risco de afetar terceiro, tem que abrir contraditório e ampla defesa para que essa pessoa se manifeste. E do outro lado, a vontade das partes, nós temos os negócios jurídicos, dentre os quais faz parte o contrato administrativo, tá? Então, o professor faz uma tabela que tem várias linhas aqui com o conceito, né, dos professores clássicos. Professora Maria Silva de Pietra considera um ato administrativo em espécie, né, um comportamento humano voluntário, né, que há a ação de um agente público. O fato administrativo ela já vai caracterizar como um acontecimento da natureza. Celso Antônio Bandeira de Mello já vai entender o seguinte, ó, é um enunciado prescritivo, uma declaração voltada a disciplinar coisas e situações que devem ser. Então, ele já puxa mais para a característica, o viés vinculado do ato administrativo. E o fato administrativo não possui um viés prescritivo. Então, seria aquela margem de liberdade que a gente costuma tratar genericamente de discricionariedade, onde a administração pública pode, por exemplo, definir quais são as políticas públicas que ela vai fazer, quais são os modelos de contratação que ela vai optar, se ela vai adquirir, se ela vai alocar, né? Não está prescrito dizendo como tem que ser. Então, existe um espaço ali para ela atuar buscando determinado fim. Corrente materialista, representante Eli Lopes Meirelles, né? É uma manifestação da vontade da administração pública, ou seja, vai se exteriorizar numa licitação, um edital que foi assinado, publicado, num contrato assinado, essa vertente material, a manifestação da vontade, né? E o fato administrativo fica pela atividade pública material,
que envolve tudo que você precisa para executar aquela determinação. Então, por exemplo, você assinou um contrato, nomeou fiscal, o que tem que fazer para aquilo acontecer? Vários atos administrativos, vai ter que liberar espaço, vai ter que fazer uma escala, fazer crachá para liberar acesso ao funcionário. Esses atos todos práticos da vida rotineira são atos materiais, tá? Bom, e aqui nós temos outras correntes, por exemplo, a formalista, tudo que você lê, além de só existir dentro de um processo administrativo, no mundo virtual, que agora nós temos o processo eletrônico, o fato é o que você vê, né? Então, se você está lendo, ele está materializado. Se você está vendo ali, toda aquela movimentação já são fatos administrativos. E aí tem outras correntes. É bom para a gente, de repente, ver uma questão um pouco mais teórica, e isso facilita um pouco os senhores visualizar. Nós temos espécies de ato administrativo, tá? Vamos chegar no contrato. Atos unilaterais, concretos e abstratos, tá? Estou em cima aqui na aranha. Atos abstratos, eles são os regulamentos. Tá? Então, os decretos que nós estamos vendo, que nós trabalhamos aqui regulamentando a 14133, eles são atos administrativos abstratos. Eles têm uma parte só, de administração pública que baixou o regulamento para regular ela mesma. É abstrato, tem toda aquela característica da lei geral, tá? Ela tem que regular condutas, conceitos, situações, para depois aquilo ali ser pego, né, e aplicado no caso em concreto. E aí nós vamos para o ato administrativo concreto, que é o quê? É a aplicação desse modelo, desse dispositivo normativo num caso concreto. E aí ele vira uma resolução administrativa, em concreta, é como se fosse uma sentença mesmo, tá? Kelsen, né, na teoria pura de Kelsen, ele tem um capítulo no final, que se chama o capítulo 4, que ele fala sobre interpretação da norma jurídica, e ele entra nessa questão da interpretação do Estado e na aplicação do dispositivo num caso concreto, e ele reconhece a natureza de sentença para o ato administrativo, porque você pega uma norma e dá uma decisão concreta, e a partir daquilo ali ela vira regra, né, para aquele indivíduo, para aquele cidadão, para aquele servidor que se serviu do ato, ou particular. Tá? Então, o ato unilateral concreto é o que a gente chama de ato administrativo propriamente dito. E nós temos vários tipos, né? Para ordenar, negociais, para enunciar, declarar, controle, aplicação de sanção. Então, por exemplo, se chegar com a natureza jurídica da sanção administrativa, que foi aplicada pelo descumprimento de um elemento previsto no edital de licitação, pelo descumprimento do contrato, é um ato administrativo unilateral concreto, né, punitivo ou sancionatório. Tá ok? Então, isso é útil porque podem ser usados esses conceitos teóricos para montar questões, tá? Bom, e por outro lado, nós temos os atos bilaterais e multilaterais, tá? Dentre eles, o contrato administrativo, que nós esmiuçamos, né, para 14.133, nós temos atos complexos e consórcios administrativos. Exemplos de atos complexos: convênios, ajustes, acordos, compromissos, tratados, transações, protocolos, né? Todos esses nomezinhos, eles vão sendo celebrados entre estados, entre administração pública, entre município, estado e União, e vão viabilizando, por exemplo, repasses de verba, utilização de patrimônio, tá? E isso tem hora que vai exigir a submissão à licitação. Algumas vezes não vai ter licitação, mas vai gerar um negócio jurídico, né, que vai ter uma norma específica para regular, e se não tiver, vai seguir as regras previstas na 14.133 para contratos administrativos, tá ok? Então, por exemplo, convênios, eles são regidos pela 14.133, tá? Tem vários dispositivos ali explicando um rito específico para convênio. Já era antes na 866, permanece na 14.133. Então, aqui entra um pouquinho do que a gente chama de administração pública consensual, né? E administração pública de resultado, porque são parcerias que a administração pública ela vai firmando com outros entes de administração pública e com pessoas da iniciativa privada, né, com a sociedade civil, com organizações não governamentais, associações sem fins lucrativos, né? Então a gente chama isso de administração pública consensual e de resultado. Nós somos cientes que o Estado ele não tem esse fôlego para atender todas as demandas
que a sociedade apresenta, né? Passamos pelo estado de bem-estar social, que vai agigantando as suas obrigações, e ele não começa a dar conta, e criamos empresas públicas, privadas, né? Várias estruturas para atender, isso não consegue suprir, e aí depois de 1995, 2005, a gente vai passando por reformas administrativas, passamos pela privatização dessas estruturas, né? E depois vem um modelo de incluir a participação da sociedade civil, né? Que são principalmente as organizações não governamentais, associações sem fins lucrativos, né? Tem várias estruturas, o SUS se utiliza bastante disso, até para gerenciar alguns hospitais. Nós temos esses modelos, né? Tem reconhecimentos e fomentos para isso, tá? Então, vamos lá. O termo contrato administrativo, ele sofre algumas críticas. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai criticar, olha, ele é contrato, mas o contrato da administração pública, ele não é um contrato, né? A administração pública, ela tem, como nós vimos, cláusulas exorbitantes. Ela pode fazer alteração unilateral de quantidade, alteração qualitativa, ao reequilíbrio econômico-financeiro, ela tem que aceitar, né? Então, ele não é um princípio da igualdade, ele não funciona tanto quanto num contrato de direito privado, né? Existe a supremacia do interesse público. Ele também critica por causa da autonomia da vontade, né? O contrato administrativo pode ser que caia, ele tem assim uma natureza jurídica reconhecida como um contrato de adesão. Por quê? Porque o termo de referência, ele define o objeto e as condições. Não há espaço para negociar entre a administração pública e a outra parte, a licitante, tá? Então, quem participa da licitação simplesmente adere àquele modelo de contrato, àquele objeto. Então, é um contrato de adesão estabelecido com as condições que foram estabelecidas pela administração pública. Tá ok? Por fim, né, nós temos o pacta sunt servanda, ou seja, os contratos, eles vinculam as partes e têm que ser observados. Mas, como eu disse, a administração pública ela pode alterar unilateralmente, né, o que está previsto ali na norma que nós vimos na aula passada. Bom, e aí nós tínhamos na Lei 866 e também permanece na 14.133, a aplicação, a declaração expressa na lei de que o direito privado ele se aplica de forma supletiva naquilo que não estiver ali previsto na 14.133, aplica o direito civil, tá? E o Código de Processo Civil. Então, por exemplo, um exemplo desse, contagem de prazo. Contagem de prazo não é tratada na 14.133, assim como não era na 866. Então, se cair uma questão de contagem de prazo, podem seguir a contagem prevista no Código Civil, no Código de Processo Civil, para prazos em meses, prazos em anos e prazos em dias. Tá ok? É uma aplicação subsidiária. Na 14.133 permanece lá no artigo 89. Nós temos também outras leis que vão tratar negócios jurídicos. E aqui o objetivo principal hoje que eu vou trazer um pouquinho são as concessões, as permissões e as parcerias públicos-privadas. Concessão e permissão de serviço público na Lei 8.987, de 95, e as PPPs, que é a Lei 11.079, de 2004, tá ok? Porque elas se submetem à realização de uma licitação prévia. Então, a licitação vai seguir a 14.133. O negócio jurídico vai ser assinado, a concessão de serviço público, a permissão de serviço público, a PPP, vai seguir a lei específica, ok? Além disso, temos os contratos de direito privado, tá? E aí, eu já passei para os senhores, na 866 era o artigo 62, a gente está no artigo 89 da 14.133, 90, a obrigatoriedade de você licitar para assinar esse contrato, vai seguir a regra predominante, não vai admitir cláusulas exorbitantes, tá? Vai ficar no mesmo plano jurídico da outra parte, ele vai seguir aquela norma de direito privado, ele é mais horizontal, não tem a verticalidade que se fala do contrato administrativo, tá? E, assim, as regras previstas na 14.133 para contrato, elas só vão se aplicar se couber, tá? Então, vai ter que ter uma análise para ver se ela entra ali de forma complementar, se ela pode ser supletiva ou não. Se for contrária à lei do direito privado,
prevalece o direito privado, tá? E aí os contratos administrativos, né? Eu estou botando as duas normas aqui, gente, porque nós temos ainda hoje contratos que vão continuar sendo regidos pelo regime jurídico anterior. Então, os senhores têm que lembrar, não posso esquecer tudo e ficar só com 14.133. Aqui tem que lembrar da 866. Contratos, concessões, permissões, tá? Eles vão seguir a lei específica, os contratos administrativos anteriores, celebrados ali até 31 de dezembro de 2023, pela que tenha sido feita a opção pela 866, vão seguir por lá, tá? Então, do artigo 54 ao 62 da 866, rege ali o contrato administrativo, vão permanecer sendo aplicados, e da 14.133, do 89 ao 115, são os dispositivos, tá? Então, tem que ter uma prévia licitação para assinar o contrato administrativo, sempre teve, vai seguir essas normas de direito público e vão se aplicar aquelas cláusulas exorbitantes que nós vimos, né? Aqueles motivos para rescisão contratual, alteração, a possibilidade de você aplicar, né? Você não precisa recorrer ao judiciário para rescindir o contrato, para aplicar uma sanção. Todo o instrumento já está previsto ali no regime jurídico de licitações e contratações públicas, tá ok? Alguma pergunta? Vou seguir aqui contextualizando, tá? E aí nós temos como classificação contratos administrativos e contratos de direito privado. Esses contratos administrativos, eles podem ser uma delegação de serviço público, pode ser celebrado em colaboração. Vamos evoluindo. São acordos de vontade de administração, tá? Incluindo convênios públicos, contratos de consórcio, quando se juntam 2, 3 municípios para executar uma obra na região desses municípios, um programa público, tá? Contratos de rateio de despesa, então é feito uma contratação, até um contrato administrativo, mas em paralelo é feito um contrato de rateio para poder custear aquela despesa que está sendo executada por um ente só e os outros estão ajudando a pagar. Tá? Nós temos contratos de programa, contratos de gestão, onde, por exemplo, os hospitais são passados a organizações sociais para fazer a gestão, tá? E aí essas ONGs assinam um contrato de gestão e ao longo desse contrato vão fazendo a prestação de contas dessa gestão, né? Então, eles vão prestar serviço para a sociedade, tá? Essa organização sem fim lucrativo, né? Ela presta serviço para a sociedade, administrando o hospital, ela recebe a verba da administração pública, depois ela presta conta dessa verba, ela faz licitações, porque está recebendo recurso público, né? Presta conta disso, e ali tem os cargos previstos, não há uma retirada de um lucro, né? Pelo menos é isso que prevê as leis de cada estado. Então, são contratos de gestão, ela está ali só para gerenciar e prestar contas. Né? Veja que é diferente de quando você terceiriza. A terceirização, você entrega tudo, você recebe de volta, tem aferição de lucro, tem que cumprir aquelas metas ali, se não cumprir a administração pública pune, é uma relação diferente, entra um intermediário ali entre a administração pública e a sociedade. Termos de parceria, e essas parcerias podem ser, por exemplo, para conteúdo, né, para compartilhar informação, elas podem ter repasse de verba, contratos de fomento, para fazer uma prática, e aí você vai fomentar pesquisa, fomentar inovação, incubadoras, né, de empresas, e também eu tenho os termos de ajustamento de conduta que a administração pública ela pode celebrar, não só o Ministério Público. Então, por exemplo, identificou que a empresa está descumprindo o direito ambiental, uma norma ambiental específica, não está fazendo uma prática de mitigação, a Secretaria de Meio Ambiente pode chamar essa empresa e celebrar ali um termo de ajustamento de conduta dentro da área da administração pública consensual para tentar organizar aquilo. Tá? Então, isso também é um negócio jurídico. Às vezes a gente não percebe, mas é um negócio jurídico. Vai assinar a administração, vai assinar a empresa, vai assinar o acordo, o cronograma, o prazo, tá? E aí depois isso vira um instrumento jurídico com efeito, pode ser cobrado, judicializado, dependendo do conforme for o caso, né? Então tem outros nomezinhos, outras classificações que não tem um nome específico, né? Como eu disse, vários aqui não tem uma classificação, características, né? Tem um nome e cada objeto, cada ente, ele vai desenhando o conteúdo dessas parcerias, desses negócios jurídicos, tá ok? Bom, vamos lá.
características desses negócios jurídicos, né? E aqui a gente está falando do contrato administrativo. O meu objetivo hoje é diferenciar o contrato administrativo agora, né, de outros negócios jurídicos em termos de características. Então, o contrato administrativo, conceito, né? Vamos seguindo aqui algumas características listadas pela professora Maria Silva de Pietro. Está submetido às normas de direito administrativo, tem a presença da administração em um dos polos, e essa administração ela não está em condição de paridade com a sociedade, não é uma condição de igualdade e colaboração, ela vai com todas as suas prerrogativas, tá? Desigualdade entre as partes, tem aquela verticalidade de cima para baixo, ela define o objeto, ela definiu previamente as condições, ela vai fiscalizar, ela já tem as sanções, ela vai apurar, ela vai aplicar a sanção, tá? Então, ela tem uma autoexecutoriedade grande. É bilateral, é comutativo, tem obrigações das duas partes, prestação e contraprestação, busca uma finalidade pública, tá? Tem a norma específica, a 866, 14133, dependendo do regime jurídico, exige licitação, tem natureza de contrato de adesão, é assinado ali intuito personae. Se tiver subcontratação, tem que dizer no edital quantos por cento, quais são as partes que serão admitidas à subcontratação. Não pode pegar e passar o contrato administrativo direto para outra pessoa, tanto é que nós temos a fase de habilitação. Tá? Então, a habilitação ela vincula quem está assinando o contrato. Você prova que você tem aquelas características para executar aquele objeto. Então, você não pode pegar e passar para outra pessoa que não apresentou essas condições de habilitação, que não veio na licitação, tá ok? Bom, e a presença das cláusulas exorbitantes, tá ok? Vamos lá. Conceito legal, para a gente lembrar aqui, nós já vimos o objeto lá na primeira aula, e no conceito da 866, já estou entrando aqui mudando de negócio jurídico. No artigo 2º da 866, ela trazia o seguinte conceito de contrato: todo e qualquer ajuste entre os órgãos ou entidades de administração pública e particulares, havendo acordos de vontade para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. E eu lembro aqui que tem gente chamando de convênio, né? O convênio ele tem a característica, o termo de cooperação, né, também tem a característica de juntar entes públicos, entes da sociedade privada, associações sem fins lucrativos, normalmente, e para executar um determinado objeto. E aí, qual é a característica do convênio, do termo de cooperação? É que todos colaboram para o todo, não tem prestação e contraprestação. E aí tem gente que chama o nome lá de convênio, mas quando você lê o ajuste, o que tem ali é uma prestação de serviço, né? Tem a administração pública pagando de um lado, o ente privado prestando um serviço do outro, e, na verdade, a natureza jurídica que ele é um contrato. E aí foi utilizado, por exemplo, o nome de convênio, termo de cooperação, para fugir da licitação. Então, por isso que a lei fala, independente da denominação utilizada. Então, o que a gente vai buscar? Um acordo de vontades, né, e obrigações recíprocas. Se tiver obrigação recíproca, é contrato e tem que ser licitado. Ah, quer chamar de convênio? Tá, mas tem que fazer licitação, tá ok? Então, o conceito, apesar dessa diferença, né, dessa marcação independente do nome, ele é impreciso para se referir a contrato administrativo em sentido estrito. Tem outras espécies de atos administrativos bilaterais que se enquadram aqui, tá ok? E aí vem a 14.133. Ela já vai vir com uma outra redação. Ela, primeira coisa, ela não vai conceituar contrato administrativo. Ela não vai fazer, não vai usar essa mesma metodologia da 8.666, tá? E aí ela começa a dar pistas, vamos dizer assim. Ó, contratante. Quem é que está contratando? É a administração pública. Quem é o contratado? Pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Pode ser um consórcio de pessoas jurídicas que vão assinar um contrato com a administração pública. Depois ela vai lá, tudo no artigo 6º, contrato de eficiência. Ela vai dizer como é que funciona. A gente já estudou o contrato de eficiência, né? Fornecimento de bem, para buscar uma economia. Ela vai dando pistas do que é um contrato. E aí a gente vai tratar aqui um conceito
para compreender e linkar lá com o conceito legal que ficou aberto. Tá? Ficou faltando, a lei não conceituou, ela só deu pistas. De um lado você tem a administração pública, do outro você tem pessoa física, jurídica, ficou aberto. E aí nós vamos. Por que isso é importante? Para saber se os negócios jurídicos têm que ter licitação prévia ou não. Tá? E nós vamos entrar lá no nosso artigo 2º, que diz lá o que tem que ser submetido à licitação. Vamos devagar aqui. Vamos lá. Então, um conceito de contrato. Acordo de duas partes, né? Em pelo menos uma delas tem que estar a administração pública. Ou alguém que faça, às vezes, a administração pública. Por exemplo, nós temos as concessionárias de serviço público. E aí, essas concessionárias, elas não são administração pública, mas elas vão estar fazendo o papel da administração pública e vão ter que licitar, tá? Então, quando tem a licitação, por exemplo, de um serviço de água, abastecimento, de energia elétrica, essas concessionárias elas vão estar submetidas a 14.133 para fazer seus objetos e suas contratações, tá? Então, isso é precedido de licitação destinada a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, no qual se forma uma relação jurídica para entender interesse público, de modo direto, as necessidades da administração, delegando ao particular o exercício da competência pública para aquilo ali. Tá? Então, até a concessão de serviço público, como nós vamos ver, ela se enquadra no conceito de contrato e ela vai estar subordinada a 14.133, assim como estava lá na 866. Por quê? Porque tem obrigações recíprocas. Tá? A concessionária ela vai prestar o serviço público, ela vai ter as metas dela para cumprir e vai receber uma contrapartida da administração pública ou a própria sociedade, mediante tarifa, vai remunerar essa empresa, essa concessionária. Tá ok? Então, esse negócio jurídico, ele vai exigir a realização de licitação. Tá? Então, vamos aqui, seguindo a nossa aranha aqui na letra I. Acordo de vontade com a administração pública de um lado ou quem faça às vezes. Então, nós vamos ter, por exemplo, Estado e particular. O Estado com o Estado nós vamos chamar de consórcio ou de convênio. Particular por um particular, tá? Eu posso ter um particular fazendo, às vezes, da administração pública e contratando um particular para prestar um serviço, e ali nós vamos ter um contrato de direito privado. Tá? Nós temos o particular atuando em nome do Estado como um particular e celebrando também um contrato administrativo. Tá? Então, percebam aqui essas relações variadas que, de repente, só olhando a legislação, a cabecinha da gente não visualiza. Então, eu queria destacar isso aqui. Então, tem que ser precedido de licitação toda vez que a gente ensinar esse tipo de negócio jurídico. Vai ter efeito jurídico, criar, modificar direitos e obrigações, vai estabelecer uma relação jurídica, e aí a gente tem que avaliar se vai ter aplicação de cláusulas exorbitantes ou se, por exemplo, se for prevalecer as normas de direito privado, se é um regime derrogatório, se não vai ter essas cláusulas exorbitantes. Tá? Sempre vai ter que buscar o interesse público e vai buscar atender às necessidades da administração pública ou delegando ao particular o exercício de uma competência pública, tá? Então, abram a mente aqui para as concessões e permissões de serviço público e para as PPPs. Tá? Então, vamos ver aqui agora o artigo 2º. Bom, aplica-se a 14.133, né? Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Então, vou vender bens, vou conceder o direito, né? Para ter praticamente a propriedade ali do imóvel, vai estar vinculada ali a um uso específico que vai estar previsto lá no instrumento. Compra, inclusive por encomenda. Compra é o padrão que nós já vimos. Locação, já está lá expresso na 14.133. A União tem uma lei específica para locação, o Estado de São Paulo não tem. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Gente, concessão e permissão de uso nós vamos ver adiante. São aqueles espaços, né? Eu já dei a explicação, por exemplo, cantina de hospital, cantina de escola pública, bazar, barbearia, concessão de espaço nas universidades, né, que tem as lojinhas ali, venda de artesanato, esses espaços públicos, tá? O uso desses espaços públicos é como se fosse uma locação, mas está dentro do espaço público. É um espaço público que eu vou entregar para o particular. A locação, a administração pública vai pegar um imóvel de um particular para usar, tá? É o contrário. Então, as concessões e as permissões agora têm que ser
precedidas de licitação, segundo a 14.133. No regime jurídico anterior da 866, elas eram um vínculo precário, e aí não havia a necessidade de licitar, tá? Eles não eram compreendidos como contratos administrativos, porque eram vínculos precários. Mas agora, com a 14.103, mudou, está expressa ali. Concessão de uso, permissão de uso, tem que licitar, tá ok? Prestação de serviço, inclusive técnicos profissionais. E aqui a gente está falando das inegibilidades, né, e dos serviços, prestação de serviço em si. Obras e serviços, nós já vimos, contratações de tecnologia da informação e comunicação. Tá, tranquilo. Exceções, elas vão seguir legislação própria. Exemplos de exceção que tem legislação própria. Concessão e permissão de serviço público, que é a Lei 8.987, e as PPPs, que é a 11.079. E por aí em diante, tá ok? Vamos lá. Ponto de ônibus. Você quer saber o quê? Para construir o ponto de ônibus? É a concessão do transporte de serviço? Tem uma pergunta aqui, o Marcelo jogou assim, ponto de ônibus. Dá uma esclarecida aí para eu saber. Se for a construção de um ponto de ônibus, a gente está falando de um objeto que é a prestação de um serviço de engenharia. Então, é um contrato administrativo, tá? Se eu estou falando de, por exemplo, um transporte público, isso aí, a concessão do serviço público de transporte BRT aqui no Rio de Janeiro, as linhas de transporte público, vai fazer uma licitação, tá? E a gente vai entregar Estado o serviço público na mão do particular. E aí nós vamos ver como é que funciona essa concessão. Ela vai prestar o serviço para o particular, e aí esse particular ele vai pagar uma tarifa. Aí vai ter uma característica se ela é autossustentável ou não. Ela pode ser autossustentável, ou seja, essas linhas vão viver dessas tarifas, tá? Dessa remuneração que a população paga, ou ela pode ser via uma PPP. E qual é a diferença na PPP? Se a tarifa não for suficiente para custear, o Estado entra por trás e complementa a renda. Então, as PPPs, elas têm um risco compartilhado. Na concessão, não. Pelo menos em tese, você entrega todo o risco para o particular. Então, o nosso modelo mais anterior são as concessões de serviço público. E as PPPs, elas já surgiram depois, num viés mais moderno de entender que tem serviços públicos que são necessários e não necessariamente eles são autossustentáveis, mas eles têm que estar ali. Você tem que levar o transporte público para o interior, para um local de difícil acesso, e aí o poder público ele vai custear. Ele bota a tarifa e a diferença ele vai repassar para manter a sustentabilidade econômica daquelas empresas que estão ali. Essa é a grande diferença de concessão para PPP, tá? Vamos chegar lá. Ainda tem uma PPP que ele chama de falsa concessão. Princípios que se aplicam a esses negócios jurídicos. Você não pode interpretar esses negócios jurídicos, todas essas modalidades, contra a coletividade. Vocês que estão na Defensoria Pública, é importante. Contra a coletividade não pode ter uma interpretação que vá prejudicar o cidadão que vai se servir daquele serviço público ou que aquele contrato vai viabilizar uma prestação de serviço público direta pela administração. Vinculação da administração ao interesse público, sempre. Se vocês encontrarem algum contrato, alguma prestação de serviço que foi terceirizada, né? Foi delegada, que está afetando o interesse público, sempre vai poder questionar, tá? Interesse público é constitucional. Presunção de legitimidade das cláusulas do contrato. Se o contrato vincula as partes, e as partes vão presumir que aquilo ali está correto, que aquilo ali é legítimo. Tem que trazer segurança jurídica. Reequilíbrio econômico-financeiro, ele sempre enseja alteração das cláusulas. Por quê? Para preservar, conservar o contrato. E aí, o que a gente está falando aqui? Onerosidade excessiva, né? Uma alteração substancial nas condições do contexto de quando aquele contrato foi celebrado. Exemplo, guerra, calamidade pública, uma emergência pública, a pandemia que nós passamos alterou completamente o cenário do que se era esperado e a vinculação. Então, isso aí vai abrir negociações para equilibrar os contratos, os negócios jurídicos. Nós já estamos falando aqui de vários instrumentos. E a incorporação desses instrumentos, né,
do instrumento convocatório. Então, às vezes, a administração pública faz um edital, coloca um monte de coisa lá no edital, depois o contrato de concessão de serviço público, a PPP, a minuta ela é incompleta. Né? Fica faltando alguma coisa, mas se está em outras partes do edital, isso é incorporado, tá? Incorporação do instrumento convocatório. Ou seja, o edital de chamamento, ele faz parte do negócio jurídico que foi desenhado. Bom, vamos ver essas características, né? Eu já falei aqui um pouquinho. Contrato de adesão, né? Porque a administração pública, ela coloca todos esses instrumentos, a administração pública que coloca, a não ser que seja, por exemplo, um convênio, um termo de cooperação que trabalha a administração pública com a administração pública, né? Município, Estado, União, Estados, um consórcio ali de estados, de municípios, né? Então tem uma paridade na discussão. Mas ainda assim, às vezes, um vem e coloca aquele modelo, os outros vão apenas aderindo. A natureza é personalíssima, não dá para você substituir ou subcontratar, repassar. Oneroso o contrato, tem uma cláusula de preço econômica, tem obrigações de pagamento, é bilateral, comutativo, prestações recíprocas e tem que ser formal, tá? Na administração pública não existe contrato verbal. Contrato verbal são apenas miudezas, despesas miúdas de pronto pagamento, tem exceção prevista em toda a norma, tá? Bem pequenininho. Todo o resto tem que ser formalizado. Tem que ser um termo de contrato? Não, a gente pode substituir pela nota de empenho, por um instrumento mais simples, tá? Está previsto na própria norma os instrumentos que substituem, mas isso vai estar escrito, vai estar formalizado. Não é só de boca. Aí, antes de eu avançar, né, negócio jurídico, já estou terminando essa primeira parte conceitual, eu queria destacar para vocês o tal do BIM, né? Build Information Modeling. O artigo 19 da 14133, ele determina que obras e serviços de engenharia sejam procedidos preferencialmente através desse BIM, desse modelo, tecnologias e processos entregados similares. E aí, que é isso, né? Às vezes pode aparecer isso na prova, e aí, o que é isso? Eu nunca vi. A lei só fala isso aí, também não explica nada. Então, eu só vim trazer aqui, para não deixar passar, eu reparei que vai que cai alguma coisa disso, os senhores não têm a vivência prática, não está escrito em legislação nenhuma, mas está lá previsto. Isso aí é um modelo para obras e serviços de engenharia. É uma simulação inteligente da arquitetura com 6 características digital, 3D, é mensurável, ela busca ser abrangente e colocar no mesmo projeto várias dimensões, construtibilidade, desempenho da construção, aspectos financeiros, métodos, tá? Deixar todas essas informações acessíveis à equipe toda e ela é durável, no sentido de que é para ela ir sendo atualizada ao longo da vida da edificação, tá? Então, é uma técnica de engenharia e arquitetura. E aí é mais ou menos isso aí. É como se fosse a gente vê a planta 2D no papel, e agora existem os sistemas, né? São software, eles fazem as plantas, aí tem a planta hidráulica, a planta do piso, a planta de acabamento, a planta da obra, só que eles jogam isso tudo no software, né? E aí faz um modelo 3D aonde você consegue prever erros. Por exemplo, vou abrir essa porta. Tem espaço para abrir a porta? Não tem? Ele simula a movimentação da porta, das janelas, simula o peso, quanto que cada andar aguenta de peso na construção. E aí ele vai prevendo erros para poder consertar o funcionamento, tá? Ele diminui o risco de dar errado esse objeto. Então é isso que a lei fala, que é para usar essas tecnologias, tá? Mais do que isso eu não sei explicar porque eu não sou formada em arquitetura e engenharia, mas eu botei aqui para não deixar passar, se isso aparecer na prova, não fiquem desesperados. É como se fosse uma tecnologia melhorada para a planta que vai estar lá no projeto básico da obra, tá? Só que você tem essas várias dimensões. E aí, por que é durante o contrato? Se você fizer um aditivo, se tiver uma alteração do solo, alguma coisa, ele vai atualizando e já vai calculando o impacto, diminuindo a possibilidade de erro, otimizando o projeto, tá ok? Bom, agora vamos dar um intervalo de 5 minutinhos ou eu sigo direto para a gente entrar nas PPPs? O que vocês querem? Não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver o horário, 8 horas.
Vou avançar? Vou avançar, então. A gente tem avançado direto. Eu vou avançar, tá? Espero que está desfazendo algumas confusões. Então, vamos lá. Nós já vimos na aula passada outros objetos, né, que são normalmente contratados via contrato administrativo. Compras, serviços, obras, serviços de engenharia, locação, isso tudo é contrato administrativo. Vou destacar aqui agora contrato para uso de bem público. E aí, o instrumento, ele varia. Nós temos aqui autorização, permissão de uso, autorização de uso, permissão de uso, tá? A União tem uma figura que é a cessão de uso, tá? Então, tudo são classificações que são bastante divergentes, tá? Se vocês pegarem os autores, vai ter divergência entre os autores, tá? O que é certo? A autorização ela é muito precária, pode ser revogada a qualquer momento. Normalmente, a autorização ela pode ser para banca de jornal, pelo menos era, né? Quiosque, uma coisa temporária, feira, participação na feira, que é aquela temporária, vai liberar as barraquinhas, né? Uma coisa que é um dia só. Se esses locais, esses bens forem permanentes, tá? Se essa concessão for, por exemplo, vai ficar um ano, vai poder utilizar esse bem, já usei um termo aqui, concessão, vai poder utilizar o bem durante um ano, isso já traz uma segurança jurídica maior para quem está ali. E aí já vai migrar, pelo menos, para uma permissão de uso. Aí ele já começa a ser contratualizado. Se você colocar prazo, se colocar condições, se obrigar a contraparte a estar ocupando aquele espaço, vai ocorrendo a contratualização de uma coisa que iniciou como um ato administrativo precário, tá? E aí, a Lei 866 não precisava licitar. O entendimento jurisprudencial, né, do Tribunal de Contas, ele vem exigindo licitação na medida em que esses atos, como, por exemplo, a permissão de uso, colocarem um prazo, uma obrigação, ou seja, a jurisprudência chama isso de contratualização da permissão de uso. E aí isso já traz uma segurança para a outra parte e uma obrigação da administração pública de observar aquelas condições que ela mesma colocou ali na permissão de uso. Nesse caso, que a gente chama de permissão de uso qualificada, aí era necessário fazer a licitação. Mas com a 14.133, não interessa mais. Está escrito lá que concessão e permissão de uso de bens tem que ter licitação, tá? Então, qual foi o único ato que ficou de fora? A autorização de uso, que é aquele muito precário que vai acabar. Então, por exemplo, vai ter o show da Madonna. Vão liberar determinadas barraquinhas naquele dia e pronto. Ele não tem um caráter permanente. Uma autorização de uso dá conta, tá? Então, nós temos aqui dois tipos para uso de bens públicos. Ato administrativo, que são as autorizações das permissões, e contratos administrativos que vão entregar bens públicos para serem usados, tá? Vamos avançar para o contrato. Eu já expliquei o ato administrativo. O contrato, ele vai exigir licitação, porque é um contrato. Vai ter um contrato administrativo para entregar o bem. E esse contrato, ele gera segurança jurídica e estabilidade para licitantes, tá? Tem cláusulas desobstantes? Tem. Vai seguir um contrato administrativo, vai seguir a 14.133. E isso se aplica via o quê? Contrato de concessão de uso, o contrato de concessão de direito real de uso, né? Onde a pessoa vai entrar, vai dispor daquele bem como se fosse o próprio, tá? Vai poder, inclusive, transferir para os seus herdeiros, desde que não altere a finalidade daquele bem ali. Então, por exemplo, uma propriedade rural, houve a concessão de direito real, uma propriedade para agricultura de subsistência em um determinado lugar. A administração pública vai lá, cria essa política pública e faz os instrumentos, tá? Então, enquanto aquela finalidade for mantida, a família vai utilizar aquele imóvel, vai passar para os seus herdeiros e vai seguindo adiante, tá ok? Só vai perder o direito se perder a deixar de ser utilizado para atender a finalidade pública prevista naquele instrumento. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando agora, vou mudar um pouquinho. Agora eu vou falar de contratos para delegar serviços públicos, tá? E negócios jurídicos para delegar serviços públicos. E aí nós temos as concessões comuns e as PPPs, do outro lado, tá? Então, vamos aqui pelo meio. Contrato de delegação. Eu posso delegar, administração pública,
delegação de serviço público e delegação de serviço público precedida de execução de obra pública. Então, você vai dar um serviço público, não está pronto para só servir, tem que fazer uma série de obras, entendeu? E aí você já veja que já está embutido o contrato administrativo da obra ali dentro. A concessionária ela vai receber e vai fazer a obra, vai gerenciar aquilo ali. A administração pública vende a obra e o serviço público entrega tudo. Então, faz tudo isso aí. Eu quero um terminal rodoviário, um serviço de transporte, você constrói o terminal rodoviário todo, está aqui a planta, o caminho é esse, tem que melhorar isso tudo aqui. Então, entrega a obra e depois da obra concomitante, o serviço público. Ou faz um cronograma com etapas, tá? Então, essas duas modalidades de entrega de serviço público vão fazer um contrato que vão delegar esse serviço público. Está previsto onde? Artigo 175 da Constituição, e lá a Constituição exige licitação. Qual é a modalidade, gente? Concorrência. Tá? Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. Ato administrativo. Permissão de uso. Concessão de uso. Qual é a modalidade, gente? É leilão. Porque a única modalidade prevista na 14.133 é para maior lance. A gente está licitando para ver quem vai pagar mais para usar aquele imóvel. Tá? É diferente. Então, a única que tem hoje é a leilão. Ah, mas se eu utilizar um pregão eletrônico, na prática, vai passar e não vai ter problema. Por quê? Porque nós temos uma jurisprudência que reconhece o pregão eletrônico ou a concorrência, tá? Para realizar esse tipo de licitação. Só que a realidade mudou. No regime anterior, havia uma superioridade do pregão em relação às demais modalidades da 866, porque o pregão era eletrônico, né? Tinha inversão das fases, primeiro julga um preço que é melhor, depois habilita, tá? E as outras, a concorrência, as outras modalidades, carta-convite, elas tinham um lance fechado, habilitava primeiro e depois julgava. Agora, na 14.133, não existe essa superioridade do pregão em relação às outras modalidades da 14.133, tá? Todas as modalidades, elas são eletrônicas. Para fazer presencial, tem que justificar. Todas as modalidades, primeiro tem a fase de julgamento e depois tem a fase de habilitação. Para inverter, tem que justificar dentro do processo. Então, não existe mais nenhum daquele fundamento que justificava o uso do pregão, no lugar, por exemplo, de uma carta convite, uma concorrência, na 14.133. E aí a gente não pode fazer o quê? Combinação de modalidade, não pode inventar. Então, dentro das modalidades que existem, qual é a que tem o maior lance? É leilão, tá? Então, vai poder fazer leilão, vai poder fazer pregão, vai passar por causa dessa jurisprudência, e concorrência até que o próprio Tribunal de Contas da União dos Estados se manifeste sobre esse tema. Até aí não se manifestaram. Contrato administrativo, licitação. Maior lance. Tá? Mesma coisa. Pode fazer pregão? Vai passar também. Agora vamos para cá. Eu estou aqui na delegação de serviço público e de serviço público com obra. Modalidade concorrência. Está lá na licitação. Tá? Está lá na licitação, não. Está lá na Constituição. Tá? Por quê? Porque tem que dar uma segurança jurídica e uma maior estabilidade. E vai ter cláusulas exorbitantes e tem que ter prazo determinado. Tá? Então, vamos para as concessões comuns, que estão previstas na 8.987 de 95, tá? Então, são concessões de serviço público nessa lei que a gente está falando. Não é concessão de uso de imóvel, de espaço, é de serviço público, tá? Então, vamos lá. As concessões, elas são autossustentáveis. Elas foram pensadas para isso. Ou seja, vai ter uma remuneração por tarifa, o usuário vai pagar a tarifa, tá? Então, aqui nós temos o preço público, que é o caso que o colega colocou do transporte público. A ideia é licitar as linhas de ônibus, fazer as trajetórias, né, os trajetos, as linhas, licitar e as empresas vão explorar cada um o seu trecho, vai fazer aquela tarifa e essa tarifa vai manter a sustentabilidade econômica do serviço público, né? Tem que pagar empregado, tudo. Não é de graça. Então, é uma visão de que aquele serviço é autossustentável. E a ideia de total transferência do risco para o parceiro privado, tá ok? Bom, então, assim, a concessão de serviço público comum não é ideal se
o serviço público não for capaz de gerar lucro, né, de viabilizar a exploração daquela atividade como um negócio que tenha lucro, tá? Ou seja, uma falha de mercado, como eu falei, um lugar longe, onde não tem movimento, não tem cidadão suficiente para poder manter essa linha de transporte, vai perder o interesse da participação da iniciativa privada em explorar aquela linha, porque ela não é lucrativa. Então, esse modelo não vai atender. Se fizer uma licitação dessa, vai dar deserto ou fracassado. Então, vai vir a empresa, ela vai ganhar, depois ela vai ver que não é sustentável e vai pedir a rescisão desse contrato. Pensando nisso, qual é a solução, né? Porque a administração pública também não consegue dar conta de tudo. E aí surge em 2004, você vê que essa lei de concessões é de 95. E em 2004 vem as parcerias público-privadas. Por quê? É um meio, um negócio jurídico aonde pode haver o compartilhamento dos riscos e também o compartilhamento dos ganhos, tá? Os riscos, eles são identificados, monetizados e transferidos. Percebem aqui uma prévia da matriz de risco que nós vimos aqui hoje na 14.133, tá? Então tá aqui, você tem que fazer um trabalho prevendo os riscos e como que isso vai ser compartilhado. Então a parceria público-privada, ela tem uma remuneração variável que é vinculada ao desempenho do particular. E ali, como que isso vai ser aferido? Tem que ter metas e padrões de qualidade, disponibilidade definidos ali nesse contrato da PPP, tá? As métricas têm que ser claras e usadas para poder mensurar esse desempenho. Então, assim, se você está diante de um serviço público que não é lucrativo, que a exploração do negócio ela não sustenta o negócio, não são sustentáveis mediante uma tarifa módica, teria que ser muito caro, uma oportunidade para celebrar uma PPP. Na PPP, o Estado ele vai entrar em complementação a essa tarifa, se ela não for suficiente, tá? Quer que eu volte na matriz de risco? Eu volto na matriz de risco depois. Na matriz de risco lá na 14.133, tá? Mas aqui a gente vai ver que ela pode existir sim. Vamos lá. Bom, agora vamos entrar nas PPPs. Existem dois tipos de PPPs, tá? Patrocinada, tá? Também chamada de concessão especial, e PPP administrativa, apelidada de falsa concessão, tá? Caiu uma questão dessa numa prova anterior da Defensoria Pública. Tá? Caiu como classificação de licitação, era uma pergunta curta, e o objetivo era só saber se os senhores sabiam o que era uma PPP administrativa, uma patrocinada, tá? Então, vamos lá. Na PPP patrocinada, é esse modelo aonde não é suficiente, não é autossustentável. Então, vai haver uma tarifa que vai ser paga pelo usuário e uma contraprestação pecuniária que é complementada pelo Estado. Tem que ser mediante dotação orçamentária em dinheiro, tá? Está no artigo 2º, parágrafo 1º. A outra PPP administrativa, por que ela tem o apelido de falsa concessão? É porque aqui ela não é autossustentável, tá? Não é possível a fixação nem de uma tarifa pública. O que nós temos aqui nessas PPPs administrativas, na verdade, é a contratação de uma prestação de serviço público. E a administração pública é que é a usuária direta ou não, tá? Pode ter uma obra, um fornecimento, uma instalação de bens envolvidas aqui, tá? Então, na verdade, como se fosse poderia ser uma terceirização disfarçada de PPP. É uma falsa concessão, tá? Vocês têm contrato, uma concessão administrativa de serviço público, onde você tem a administração usando desse serviço público, nós podemos ter o Estado, né, uma prestação, uma concessão administrativa utilizada para serviços ao Estado. Tá? Então, vou fazer um esqueminha aqui no próximo slide para desfazer um pouco essa confusão de palavras, tá? Com umas setinhas, tá?
Então, você tem a administração como usuária direta e você tem a administração como usuária indireta, ou seja, vai chegar na população e a outra, ela mesma vai gozar daquilo ali, tá? E aí, esse recebe vários nomes, essa PPP administrativa. Falsa concessão, terceirização disfarçada, tá? Pode exigir algum investimento ou apenas a gestão, a terceirização não precisa investir, tá? Vamos lá. A concessão é o objeto, é o serviço público em si. Vamos para os esquemas aqui, senão fica complicado. Bom, PPP patrocinada, né? Então vamos começar aqui. Poder público, ele pega um serviço que é um serviço público, que é privativo do poder público, e delega para esse parceiro privado. Então, vamos por cima, setinha. Esse parceiro privado presta o serviço para os usuários, a população que está ali na ponta, tá? O usuário vai pagar a tarifa, tá? E o poder público vai pagar uma contraprestação, ó, daqui para cá, para complementar essa tarifa, que ela não é suficiente para custear o negócio, tá? Então, é como se fosse, por exemplo, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro o bilhete único. Né? O que é o bilhete único? Você usar duas passagens, né? E limitar isso na época, eu lembro, já deve ter outro valor, ainda não sei se está funcionando, era R$ 8. Mas, às vezes, o somatório dessas duas passagens, né? Porque a população usa mais de dois transportes, ela normalmente ultrapassava esses R$ 8. Então, às vezes, dava 12, 16, R$ 20. Então, foi feito um negócio jurídico para que a população pagasse até R$ 8, e essa diferença, o Estado do Rio de Janeiro pagava a diferença para as empresas de transporte público. Tá? Então, isso é um exemplo que caberia muito bem numa PPP. Nós temos uma tarifa que ela não é suficiente, o usuário paga uma tarifa módica e a diferença é necessária, o Estado entra e complementa, e a partir daí faz uma política pública, tá? Então, sempre tem essa divisão de custo na PPP patrocinada. Tem uma tarifa e uma complementação. E aí, a PPP administrativa, nós temos dois tipos, tá? Vamos primeiro aqui, na de baixo aqui. Tem uma de cima, quando a concessão administrativa de serviço para o próprio Estado, ou seja, você faz uma concessão e quem vai ser beneficiado é o poder público. Isso não vai para o usuário. Por isso que é chamado de falsa concessão. O poder público, ele contrata o parceiro privado e o serviço que é prestado pelo parceiro privado não vai para o usuário, ele vai para o poder público, ele volta, tá? Agora vamos na linha de baixo. É um serviço público privativo ou não privativo, e aí pode também ser uma delegação de gestão de uma infraestrutura, uma praça, parque, jardim, museu, o que for, tá? E aí, esse serviço público ou essa gestão, o poder público entrega para o parceiro privado. Aí, o parceiro privado não volta, ele vai para o usuário, ele vai para o público. Ele vai e reverte esse serviço na prestação para o usuário. O usuário, diferente da PPP patrocinada, ele não paga a tarifa de volta. Quem paga todo o volume necessário para custear é aqui, ó, o sentido contrário, o poder público para o parceiro privado. Então, na PPP administrativa, não tem pagamento de tarifa pelo usuário. Então, você tem um terceiro que presta serviço para o usuário e quem custeia tudo é a administração pública. Tá? Isso pode ir para o usuário ou pode voltar para o próprio Estado. Quando vai para o usuário, é uma PPP administrativa. Quando volta para o próprio Estado, é chamado de falsa concessão, porque não chega para o usuário a ponta. É como se a administração pública fosse uma terceirização disfarçada dessa PPP. Entendeu? Eu acho que nesse esqueminha fica um pouquinho mais fácil de compreender, tá? Isso aqui foi alvo de questão no concurso passado. A diferença de PPP patrocinada para PPP administrativo. Então, patrocinado, ó, dinheiro, tem pagamento de tarifa do usuário. Administrativo, o usuário não paga a tarifa. Por consequência, quem custeia tudo desse serviço público na administrativa é a administração pública. E na PPP patrocinada, o usuário paga uma tarifa módica e a complementação necessária fica a cargo do Estado. É isso, em resumo. Tá ok? Bom, cenários. Como é que isso cresceu? Como é que isso surgiu? Crise fiscal, né? Uma dificuldade dessa capacidade de investir, busca por inovação, soluções criativas, né? E a dificuldade do Estado ser bom em tudo para fazer essas coisas todas. A sociedade civil ela é melhor em determinados nichos.
Crise de confiança do governo, porque quando você não consegue executar um serviço público, ele fica com uma qualidade ruim, né? E isso cai a credibilidade do governo, a capacidade dele executar aquela política pública. Uma menor tolerância que a gente vive hoje da sociedade civil para com serviços de baixa qualidade, lembrando que, vocês vão para a Defensoria Pública, serviço público, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, né? Se enquadra como fornecedor de administração pública, tem que prestar serviço público de qualidade. Tá coberto lá no CDC. Vocês vão usar esses artigos aí do 22 para enquadrar a administração pública como fornecedor no CDC. Então, a gente não tem tolerância a um serviço público de qualidade, né? Quando tem uma falta de luz que compromete os instrumentos dentro da casa da população, ele vai responder por aquela instabilidade de energia elétrica, pela falta de água durante muito tempo, tá? Polarização política, né? Muita briga política que acaba afetando a gestão de serviços públicos essenciais, técnicos, né? Aí entra um governo que quer acabar com os contratos do outro, não faz o pagamento, muda a linha, vou por aqui, abandona obras públicas, né? Nós temos um número absurdo de obras públicas abandonadas, né? E aí as parcerias público-privadas, elas acabam surgindo como uma estratégia neutra, né? Uma terceira via, né? Não é o Estado, né? Aquilo ali é uma PPP, tem um ente ali da sociedade civil no meio que vai fazer a prestação pública, e aí surgem nesse sentido várias janelas de oportunidades para a exploração das PPPs, né? Estou encaminhando aqui para o final, né? Ó, diferença de taxa e tarifa. Peraí, vou voltar nessa aí. Deixa eu concluir aqui para a gente ver isso. Você tem preço público e taxa. Tá? Eu vou explicar. Bom, vamos lá. No artigo 10 da lei das PPPs, tá? Da 11.079, tem lá qual é a modalidade para licitar uma PPP. Isso foi atualizado pela 14.133. Quais são as modalidades? Concorrência ou diálogo competitivo, tá ok? Guarda. Se você vai licitar uma PPP, ou é concorrência, por quê? Porque estamos diante de um serviço especial, não é comum, tá? Ou diálogo competitivo, onde você vai desenhar primeiro, discutir, mediante quê? Qual é o instrumento auxiliar? PMIs, né? Manifestação de interesse, procedimento de manifestação de interesse, primeiro para discutir os modelos, depois que você definir, vem a fase onde todos que participaram da primeira fase vão poder oferecer uma oferta, né, um lance para poder tentar ganhar, diálogo competitivo. Bom, fatores críticos de sucesso, né? E aqui está o autor que aponta, né, fatores que favorecem o sucesso das PPPs. Alocação e compartilhamento de riscos, né? Você definir vários riscos aqui e já dizer a cargo de quem que vai ficar, e aí essa matriz de risco define se vai poder fazer um aditivo ou não. Se for da administração pública, vai poder aditivar, porque a administração pública vai pagar a consequência daquilo. Se ficar a cargo da contratada, ela já tem que prever dentro da oferta dela todos os recursos necessários para custear aquele evento se ele acontecer, tá? Ó, já adiantei matriz de risco. Consórcios privados fortes, né? Onde consiga se fazer o serviço público, fazer a obra, fazer a entrega daquela finalidade pública, ter apoio político, porque não é de um partido A, de B, oposição, entra essa estratégia do terceiro que é neutro, é uma parceria público-privada, é o Estado, mas tem também um ente privado com toda a sua especialidade, um apoio popular e comunitário, porque você, a partir do momento que ela consegue fazer a entrega de serviço público, que o ente público, que é o Estado, a administração pública não conseguiria, e processos mais transparentes. Você tem licitação, você tem o desenho do modelo, você tem prestação de contas do que é feito, né? É possível embargar a atuação dessa PPP, né? Dessa empresa que estiver à frente. E quais são as ameaças aqui? Políticas demagogas, elas podem levar a rupturas de contratos que estão funcionando, ou seja, se a administração pública ela não cumpre com o contrato, né, ela não segue aquilo ali, tem uma resistência muito grande com o equilíbrio econômico-financeiro, tá? Isso acaba levando à ruptura desses contratos, nós vemos aí. Preconceito da administração pública de aceitar a participação das empresas na administração pública, na sociedade civil, a ausência de órgãos especializados em PPP, tá? Então, é um nicho para os senhores, se vocês quiserem explorar. Risco de cooptação do parceiro privado, e aqui a gente entra na questão da corrupção, tá? Projetos técnicos e modelagens financeiras frágeis,
Tá? Então, na verdade, ocorrem licitações com projetos que são superficiais, e na hora que vai executar, existe uma série de variáveis que não são consideradas, e aí isso impacta, né, uma manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dessa PPP. Tem vários questionamentos, vários livros, né, dentro disso aí. A dificuldade de controle e fiscalização que o poder público tem, até do próprio contrato administrativo ali dentro, ainda mais uma coisa maior, desavenças em relação ao equilíbrio econômico-financeiro, né? O mercado altera, tem que corrigir o preço, a administração pública foi para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vem cobrando, fica uma confusão, uma burocracia, e o setor privado ele precisa ser mais ágil, tem que ter isso mais garantido, né? A matriz de risco, a ideia da matriz de risco é essa. Se acontecer um evento que está previsto aqui, que é da conta da administração pública, vai fazer a pesquisa de mercado, vai demonstrar o impacto e tem que repassar, tem que pagar, né? Não tem que ficar segurando achando que a empresa vai fazer um milagre. Isso só vai levar à não realização do objeto, tá? Mas também tem que ter uma fiscalização, um controle sério. É difícil, gente. Não tem solução fácil, não é receita de bolo. E parcerias público-privadas, elas demoram muito, né? Até fazer a modelagem, fazer audiência pública, aprovação no Tribunal de Contas, aprovação prévia, fazer a licitação, chegar na celebração desse negócio jurídico, acaba perdendo o time político ou necessário, demora demais para sair, vai, volta, conserta, e acaba perdendo a oportunidade, né, para avançar. Então, assim, desafios. É uma nova competência que precisa ser desenvolvida, tem que ter o comprometimento do governo para poder dar certo. É bom que tenha uma boa qualidade, para boa qualidade de projeto, a utilização da PMI, né, das propostas, né, da manifestação de interesse, que é um processo auxiliar, que a gente estava vendo aqui do diálogo competitivo, para que a própria sociedade venha com soluções e tecnologias para ajudar a construir esse objeto, tá? As garantias do contrato, a garantia da proposta nem sempre é o suficiente para garantir a execução desse objeto, para financiar esses projetos. Precisamos avançar em questões regulatórias e segurança jurídica. É preciso avançar em medidas de governança. A 14.133 ela tem dispositivos exigindo a governança, né? Que são, não é só focar no quadradinho, é a entrega do todo, financeiro, contrato, compliance, a eficiência desse serviço. Tem que investir bastante no mundo das PPPs. Diálogo e negociação com parceiro privado, ter boa vontade, confiança, né? Essa cultura do ganha-ganha, descomplicar as estruturas de PPPs, precisa de novos mecanismos de contratação, de novas modelagens, e para poder a gente conseguir institucionalizar as PPPs como uma estratégia de governo e em compensação à baixa capacidade institucional do poder público de solucionar tudo, né? Bom, essa é, assim, tendência para 21, 24 e adiante, é crescer o número de PPPs. Aqui são alguns objetos, a gente vê várias celebrações de parcerias público-privadas. Saneamento básico, nós temos um novo marco regulatório recente, questões de cemitério, parques públicos, iluminação pública, transporte público, saúde, vários objetos aí que a gente vê o Estado com dificuldade de resolver. Aqui está o site, tá? Para vocês baixarem, já está no terceiro volume. Essa obra vai ter 4 volumes, cada volume desse tem entre 800 e 1.000 páginas, bastante jurisprudência. São 14 autores que são citados em todos os pontos, permissão de uso, concessão de todos os pontos de citação. É um trabalho bem completo e é gratuito, tá? Só se vocês quiserem a via física, está vendendo na Amazon. Eu queria compartilhar, o professor Sadi abriu aqui o trabalho já organizado, esquematizado, né, nas aranhinhas, são os autores, e eu vou fechando aqui o nosso conteúdo de negócios jurídicos, tá? Se aplica aqui revogação, anulação, convalidação, da mesma forma que nós vimos nos contratos administrativos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a pergunta que estava aqui de novo. Peraí. Vamos lá. A taxa é uma tarifa que ela pressupõe a prestação de um serviço público. A gente já vai entrando um pouquinho no direito financeiro, tá? Tributário financeiro. Então, se tem prestação de serviço público, tem pagamento ali da taxa. A tarifa é preço público. Fica ali como se fosse o ingresso. Tá? Você está numa praça, vai pagar para entrar no jardim,
Jardim Botânico, para entrar no museu, tem ali o valor da tarifa, é um preço público que está ali, o ingresso. Tá? Então, tem a taxa ela decorre do poder de polícia. Tem que ter a prestação de um serviço público. O preço público não necessariamente é para acessar. Então, por exemplo, se você tiver um estacionamento público e aí tem ali um preço público para você deixar o carro, não tem um serviço público, você está deixando o carro ali naquele espaço. Você ingressou em determinado lugar, uma tarifa. Tá? Agora, quando institui taxa, é obrigatório ter prestação de serviço público. Então, por exemplo, vou pegar uma banca de jornal, vou licenciar para ter uma banca de jornal numa pracinha. Aí o município vai instituir uma taxa. Se ele for fazer algum serviço público, pode ser uma taxa. Eu quero olhar documentos, eu quero fazer uma ficha, tem que ter algum serviço público alinhado àquilo ali. Aí ele vai poder criar uma taxa e chamar de taxa. Se não fizer nada, se for só pagar para ficar ali, não tem serviço nenhum, não pode ser taxa. Taxa está condicionada a algum serviço. O que a administração pública pode fazer? Pode criar um preço público. Não, o preço público não está vinculado a uma contrapartida. Se vocês verem por aí, normalmente tem. Você faz um documento para uma banca de jornal, alguma coisinha numa praça para ter. Aí fez a licença, camelô, feirante, né? Vai entrar bem no métier. Pagou ali para poder ter aquela licença para trabalhar na praça. E aí ele pagou uma taxa e teve um primeiro serviço, liberou por 1 ano. Quando vai renovar o segundo ano, se for só renovar, não tiver nenhuma contraprestação de serviço, não pode cobrar taxa, não pode cobrar nada, porque não tem serviço, não tem poder de polícia sendo exercido, tá? Agora, se não tem uma contrapartida, o certo é preço público. Vocês vão encontrar, analisando em concreto, um monte de coisa errada. Um monte de taxa sem prestação de serviço público, preço público que tinha que ser taxa, e aí fica aí um prato cheio para os senhores defenderem aí os feirantes, os ambulantes, para pagar a taxa, que não pode renovar, que não tem prestação de serviço, tá? É mais ou menos isso aí, tá ok? Clécia, respondido, Clécia? Sim, professora, muitíssimo obrigada. E olha, eu já vi várias coisas que a senhora fala aqui cair em provas de direito na matéria de direito administrativo em provas. Várias, várias, várias. Isso. Por isso que eu fiquei com essa dúvida. Muito obrigada, tá? Quando a gente lê os livros, né? Às vezes a gente lê e tem aquela sensação que está patinando, né? Porque fica aquele monte de termo, ninguém gosta de falar fácil, né? Tem que falar o que é. O pessoal não tem serviço público, não pode cobrar, é preço público, não tem contrapartida. Ninguém escreve isso, né? Você tem que ler vários artigos para concluir isso. Se tiver uma prestação, uma contra-prestação de serviço, aí pode ser a taxa. Tá? Então, assim, eu acho que o meu trabalho aqui é falar claro com todas as letras para facilitar a vida dos senhores, tá ok? Então é Perfeito, isso. muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, que eu agradeço a oportunidade de compartilhar o que esses. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. São 22 anos de serviço público que eu tenho, então é uma oportunidade que eu tenho de compartilhar com os senhores aquilo que o serviço público me deu de aprender na prática, de compreender e facilitar a vida dos senhores. Boa sorte a todos, tá? Passar no concurso é questão de tempo, aí uns 2 anos vocês vão começar a passar para vários, vão até escolher, me convidem para a festa de fim de ano, para o churrasco, mandar foto, e eu vou, tá bom? Prazer contribuir nesse caminho, tá? Um abraço, vamos tirar a foto? Quem pode abrir aí para a gente tirar uma foto? Dá um sorrisão, vamos acabar cedo, gente, 8h30. Não fomos até 10 horas, tá? 8h30 fechamos aqui o nosso. Quem vai tirar a foto? Nosso curso. Ai, quase que eu saí, gente. Fui fechar o chat aqui. Eu vou Vamos lá, tirar. dá um sorrisão. Um, Peraí, dois, três deixa eu e. só. Calma aí. Vamos lá. Peraí. Já tô meio confusa aqui hoje. Peraí. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Acho que foi. Beleza. Guardo os senhores lá no @prof.mendes oficial, lá no YouTube. Manda o telefone, tá? Depois me manda um oi no privado. Se eu tiver um tempo no final de semana, eu preparo material para os senhores. Questão de prova, tem site que tem. Vou ver se eu faço uns mapas mentais com palavras. Porque quanto mais a gente revisa as palavras, mais fixa na cabeça. Isso aí é estudo, é uma linha do esquecimento.
Vocês tiveram a aula aqui, se não botarem a mão nunca mais, vão esquecer. Então, com um mapinha mental, só com uma palavrinha-chave, por exemplo, modalidades, aí vem cada um, né? Faz a licitação, Se você guardar, aí você volta ali rapidinho e vai relembrando na cabeça, vai fixando de tempo em tempo, de 2 em 2 meses, daqui a pouco não esquece nunca mais. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tá?